tá? Posse! Posse de bola! Ele abraça o goleiro. Ele abraça o goleiro, correto? Pra mim, baixa o braço, a barriga no empate. Me dá outro ângulo. Ele segura o jogador, claramente. O jogador vai passar, ele não tem o que fazer. O jogador vai passar e ele segura o jogador. Só que depois ele tira os braços. O que vocês Zona acham? neutra, tá? Saiu a análise do VAR no pênalti marcado para o Flamengo no jogo contra o Palmeiras. Eu vou deixar completo aqui na descrição para vocês. E aí vocês já acompanharam o primeiro trecho, que eles identificaram que o jogador foi obstruído, foi seguro ali. Observem essa segunda parte do trecho, como o VAR do Brasil é indeciso de uma forma incrível. Tô checando, ok, Abate? Me dá em velocidade normal pra entender o impacto. Ok, velocidade real. Pra ti ele forçou na Ailton, pra mim também. Sim. 50%, me parece isso que eles viram em campo. Ele encosta na barriga e já vem tirando e o jogador ele se joga. Aguarda a cabine agora. É, a mão tá aberta e vem deslizando pela barriga aqui. Vocês concordam comigo ou não? Sem impacto. Me dá outro. Ele vai chegar aí perto de você, Ramon. Conforme vocês puderam ver nesse outro trecho, eles já mudam de ideia. Para eles, o contato ali não é tão forte, né? O jogador se joga, o Rascaeta se joga. Então tem um contato, claro, do Murilo. O Murilo foi imprudente, não entendi porque o Murilo tentou fazer aquilo, tentou obstruir a passagem do Arrascaeta. Ele assumiu um risco ali fazendo aquilo e abriu margem para a interpretação de uma possível penalidade, que foi o que aconteceu. Observe mais esse trecho agora. Esse aí, ó. Isso aí deixa mais claro. Quando ele solta... Pra mim ele deu Mas aqui contato, ele cai. Só isso que eu vejo. O jogador já vem, já abraçou. O jogador abraçou. O botar no impacto aqui não braço, conseguiu medir comentando e exatamente. comparando. Mas o Pra defensor mim, foi e fez um movimento se claro pra com mim, o braço em você direção ao cai, peito do né? atacante. Abate, Ah? te recomendo Pode falar, revisão. Te recomendo revisão para possível penal, ok? Nessa parte, eles preferiram chamar o árbitro para revisar. Porque eles estavam indecisos, eles não tinham certeza. Se você não tem certeza, você não marca. Se no campo não foi marcado e o VAR não tem certeza, você não marca. É regra, né? Tem que seguir isso. Mas aí, vocês podem ver que eles, no primeiro trecho, pensaram uma coisa, no segundo pensaram outra. E no começo desse último trecho que eu mostrei para vocês aí, o árbitro fala que o jogador do Flamengo sente o contato e se joga. É o que dá a impressão para todo mundo que aconteceu. Porém, o ato do Murilo de esticar o braço, igual eu já falei, não é um ato normal, não é um ato natural. Ele assumiu o risco ali. Agora o árbitro vai lá para revisar. Observem a conversa com o árbitro, o cuidado que eles tomam, de acordo com a recomendação da CBF, do que vai falar para o árbitro analisar. Observem aí o árbitro indo ao VAR, antes dele chegar lá ainda. Voltando já Ok. O impacto, aí você vai me ajudar a avaliar com aquilo que você teve do campo. No entanto, o defensor, o atacante ia passar e ele abriu o braço e interrompendo a passagem do... Interrompendo não, ele abriu o braço contra a passagem do atacante, ok? Eu vou te mostrar os ângulos por baixo. Então esse primeiro comentário que ele faz pro árbitro, enquanto o árbitro está indo lá olhar o VAR, ao meu ver, é desnecessário. Espera o árbitro chegar, mostra o lance e dá essa ideia pro árbitro, essa opinião. Mas eles deveriam ter falado também, olha, não parece ter tanto impacto. Porém, com a nova recomendação da CBF, eles não podem fazer isso. Por mais que eles estavam em dúvidas lá na cabine do VAR, enfim, não sabiam se foi ou não, se causa tanto impacto ou não, que vocês vão ver mais pra frente, eles só falaram isso pro árbitro. Então o árbitro ali já fica com uma pulguinha atrás da orelha. Poxa, teve um braço ali e tal, vamos ver o que aconteceu. Você já chega condicionado, entenderam? Vamos ver o árbitro revisando o lance agora. Ok, o jogador pega, puxa pela barriga, ok. O jogador atacante teria toda a condição de ir pra frente e pegar a bola. Para não segurar. O jogador bota o braço, Um pouquinho antes. pede ao atacante. Só que me dá um loop maior, me dá em velocidade normal. Sim, vou te dar. Eu já vi o braço, só me dá em velocidade normal. Me dá velocidade de futebol. Me dá velocidade de futebol. Dá velocidade de futebol de novo. Tá, vou te dar outro ângulo também, se você precisar. Isso, me dá outro Da ângulo. diagonal. Ok, ele puxa o jogador, isso, velocidade normal, ele impede sim, o jogador teria possibilidade de prosseguir na jogada. Deixa eu ver. Olha lá, botou a mão, sim. Conforme vocês puderam ver, essa foi a primeira parte da análise do árbitro lá no VAR. Então ele identifica que a mão que o Murilo coloca, ela obstrui a passagem do jogador do Flamengo, e é realmente o que acontece, e que pra ele tem sim uma força de impacto, ele vai até falar na sequência, mas essa mão na barriga aqui, ó, que ele vê, pra ele, olhem só o jeito que o jogador do Palmeiras faz, ó, e realmente, pessoal, acaba tendo uma obstrução, mesmo que não forte, não pra derrubar o jogador, assim, do jeito que ele cai aqui, depois que ele sente o impacto, que ele mergulha, mas o Murilo ali, ele assume um risco, né? Enfim, tô sendo até redundante nisso, mas pra mim aqui o erro total dessa jogada é do Murilo, tá? Foi um erro do Murilo. Vamos seguir na próxima parte. Depois o jogador solta as pernas, no entanto, né? No entanto, o braço tá na passagem da corrida. Ok, tá em velocidade normal, só quero em velocidade normal. Olha lá, o jogador tá na frente, o jogador bota a mão. E bota a mão no peito e o jogador segura. Você tá em velocidade normal. Tem inglesa também, tá? Ok, velocidade normal, isso. Dá um loop maior, dá um loop maior. Ok.
Pênalti prudente, jogador puxa de forma prudente da tática. Conforme vocês observaram, mais uma vez o árbitro diz ter visto um pênalti, que foi um pênalti imprudente, que o jogador coloca o braço na frente, só que ele não tem certeza. Por que eu falo pra vocês que ele não tem certeza? Porque ele pede pra ver vários ângulos, de vários jeitos, e gente, qualquer lance que você coloca em câmera lenta, ele vai parecer falta, ele vai parecer pênalti, não tem o que discutir. Se vai ter um toque mínimo ali em câmera lenta, vai parecer um pênalti. Vocês entendem? Então assim, complicado. Ninguém tinha certeza. É um pênalti que foi marcado sem ter absoluta convicção, sem ter absoluta certeza. O árbitro viu o toque imprudente do Murilo e resolveu marcar o pênalti. Aí foi a interpretação do árbitro. Vamos acompanhar a parte final aqui, quando o árbitro bate o martelo ali que vai ser pênalti mesmo. Ok, pra mim quando tá a cabeça, olha lá, ele segura, ó. 26. Ele pede o jogador de... Ele não é o fato só de segurar, ele impede o jogador de prosseguir. Esse aí é o impacto da sim, tem o impacto do jogador, ele impede o jogador de prosseguir de forma prudente. Ok. Então, conforme vocês viram aqui nessa parte, o árbitro entende que o ato aqui, ó, do Murilo, ele também impede, não é só o ato de segurar. Ele entendeu que o Murilo impediu o jogador do Flamengo de seguir na jogada. Na verdade, impedir, não impediu, né? Se o Arrascaeta quisesse continuar, ele continuaria. Porém, quando ele recebe o toque, ele desaba. Porque tira a velocidade do jogador, tira o jeito que ele tava pra chegar na bola, ele ia chegar um pouco mais lento, porque foi o que o Murilo tentou fazer. Desacelerar o Arrascaeta pra dar tempo do jogador que tava ali no meio da área do Palmeiras, talvez fazer a cobertura ou do goleiro reagir, enfim. Então esse ato do Murilo aqui, o árbitro entendeu que ele atrapalha a passagem, né? Que ele impede que o jogador prossiga na jogada, e aí ele resolveu marcar o pênalti. Deixe sua opinião nos comentários. O que vocês acham? Vocês acham que é um lance de pênalti mesmo? Ou que inventaram aqui, procuraram o cabelo em ovo e fizeram de tudo para marcar o pênalti nesse lance? Deixe sua opinião aí nos comentários. Minha opinião, pessoal. Não acho correto esse braço aqui do Murilo. Mas a grande questão é, se não tivesse sido marcado, a discussão hoje seria do pênalti não marcado para o Flamengo nesse lance aqui, ó. Quando tem esse toque do Murilo. Ah, mas teve um toque, ele obstruiu e não deixou a Arrascaeta passar. E a arbitragem e o VAR não marcaram. Como foi marcado, a discussão é se o toque era suficiente ou não. Eu continuo com a minha opinião que esse braço aqui do Murilo não tem necessidade nenhuma, não é normal, e aí fica a dúvida. Teve impacto suficiente ou não? Para mim, o ato dele colocar o braço aqui e encostar, passar a mão ali na barriga do Arrascaeta, não é um ato natural e eu marcaria o pênalti. É a primeira vez até que eu tô falando nas análises desse lance aqui. Eu marcaria o pênalti, porque pra mim o Murilo erra na jogada inteira aqui. Ele se perde na marcação, ele erra no tempo de bola, que ele não consegue nem ver a bola, e aí depois ele estica o braço para obstruir a passagem e ele impede sim o Arrascaeta de seguir na velocidade que estava. O Arrascaeta simula, o Arrascaeta inflama o que aconteceu ali, aumenta a potência da jogada? Sim, mas ele foi tocado de forma imprudente. E pra mim aqui, não vejo um erro grave ou um erro no caso desse pênalti ter sido marcado.